Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ciência e religião, aula 74. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E é uma aula bastante interessante. Geralmente a gente separa ciência e religião em gavetinhas diferentes, né, na nossa cabeça. E hoje nós vamos falar especificamente como essas duas áreas do conhecimento funcionam dentro do espiritismo. E é uma aula bastante importante porque ela vem na sequência dos estudos sobre Apocalipse e entendendo o momento em que nós vivemos enquanto planeta, já que estamos passando por uma transição planetária que traz consigo muitas dificuldades, é muito importante nós entendermos como a religião, mais especificamente o espiritismo, pode ser o nosso aliado no enfrentamento de todas as dificuldades que vêm com esse momento. Então, o objetivo dessa aula, na proposta da Escola de Evangelização, é mostrar a importância da ciência e da filosofia espírita, realçando o papel religioso do espiritismo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre essa polêmica do espiritismo ser ou não ser religião. Alguns defendem que é, outros defendem que não, outros falam que é ciência. O próprio Kardec fez alguns pronunciamentos que trouxeram um pouco essa discussão, porque na época ele negava que o espiritismo fosse religião. O espiritismo surgiu naquela época, naquela sociedade de estudiosos, de pesquisadores na França, trazendo métodos científicos e nascendo de cientistas. Então, isso deixou a gente um pouco confuso. E afinal, o espiritismo é ciência ou religião? Né? O que vocês acham? Lá no comecinho da escola, a gente viu essa pirâmide, que representa os 3 pilares básicos nos quais o espiritismo, a doutrina espírita, foi construída, foi codificada. Emmanuel traz esse conceito no livro Consolador. Ele diz que a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, a ciência e a filosofia, como bases da nossa pirâmide, seriam o esforço no campo material, aqui na Terra, o que o homem tem ao seu dispor na busca por Deus. Né? Então, a religião está ali naquele ângulo de cima, representando essa ligação com o que é divino. Só que aí, quando a gente fala especificamente de religião, a gente precisa entender o conceito por trás dessa palavra. Geralmente, o que vem à nossa cabeça são essas imagens simbólicas, né? A gente tem o Papa, tem os rituais, tem os templos, tem uma vestimenta específica, tem amuletos, tem formas diferentes de oração, de reuniões, de demonstração da fé. E então a gente está falando aqui na religião enquanto instituição do homem, um produto da sociedade. E se a gente for observar a história da religião ao longo do tempo, ela evoluiu bastante, assim como o homem, como a sociedade evoluíram. Lá nos primórdios da civilização existiu o politeísmo, certo? Numa época em que o homem ainda não dominava a ciência, estava ainda dando os primeiros passos na sua intelectualização. Então, tudo que trazia medo, temor, que ele não dominava, que ele desconhecia, o homem associava ao que era sobrenatural, aos deuses. E assim surgiram os cultos politeístas. Nessa época, aconteciam sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, tudo para tentar aplacar a fúria desses deuses. E aí, conforme a sociedade foi evoluindo, a ciência foi chegando, o homem começou a dominar um pouco melhor esses fenômenos da natureza, que passaram então a ser conhecidos como fenômenos e não como coisas sobrenaturais. Aí foram surgindo novas crenças, né, como o monoteísmo, que na verdade é bastante antigo, tanto quanto o politeísmo, só que surgiram em civilizações diferentes, né? A gente fala
da civilização antiga surgindo basicamente de dois grupos, os indo-europeus e os povos semitas, de onde surgiu esse culto monoteísta, representado pelo judaísmo, depois pelo cristianismo, pelo islamismo. Os indo-europeus deram origem ali à mitologia grega, às religiões pagãs de Roma, por exemplo. E aí a sociedade foi evoluindo e parou com os sacrifícios de humanos, ficaram só os sacrifícios de animais, depois pararam também os sacrifícios de animais. Alguns cultos no planeta ainda utilizam, mas bem pontuais. A gente migrou para uma religião que fala sobre o sacrifício íntimo, que seria extinguir os nossos defeitos, os nossos vícios, para que nós sejamos pessoas melhores, certo? Então, ali a gente, no geral, migrou do sobrenatural, do culto aos deuses, para um Deus um pouquinho mais próximo de nós, mas ainda assim, mesmo nas religiões semitas, que já eram monoteístas há muitos anos, existia uma lacuna muito grande entre o homem e Deus. Deus era um ser inatingível e precisava-se então de um mediador. E aí surgiram as religiões, com suas igrejas, os templos, para fazer esse meio de campo com Deus. E o povo, ainda hoje, tem um instinto mais pronunciado. A gente ainda tem um resquício muito forte dessa época primitiva dentro de nós. A gente ainda precisa de símbolos, de amuletos, de coisas materiais. Lembra que na época de Moisés, que ele proibiu o culto aos símbolos, né, aos amuletos, ao bezerro de ouro, e aí ele se ausentou um tempinho, quando ele voltou as pessoas já estavam lá adorando o bezerro de ouro. Porque as pessoas têm essa necessidade. O conceito de Deus é muito abstrato. E é claro que o homem evoluiu ao longo do tempo, a gente já consegue trabalhar com a ideia de o Deus não necessariamente um ser como homem, né, a personificação de Deus, mas ainda assim a gente se apega em algumas coisinhas materiais, né, para a gente conseguir exercer a nossa fé. Mas aqui a gente está falando da religião enquanto instituição. Quando a gente aborda a religião dentro do espiritismo, nós estamos falando do exercício da nossa fé, da religiosidade, que é o esforço da personalidade humana, dividida e incompleta no sentido de atingir unidade e inteireza, buscando auxílio de pessoa idealmente completa e divina. Essa é uma citação de Charles F. Potter na História das Religiões. E quer dizer basicamente o seguinte: enquanto homens, nós sabemos que somos incompletos, nós somos seres com defeitos, com imperfeições, somos pecadores. E na nossa busca pela perfeição, a gente busca um referencial. Aonde a gente pode chegar? Qual o nível de perfeição que nós conseguimos atingir? E essa é a busca divina, que não necessariamente pode estar expressa dentro de uma instituição religiosa, na busca por nos tornarmos anjos ou deuses, dependendo do culto, mas sim como hoje nós podemos ser alguém melhor. E quando existe esse objetivo, ou seja, independente da religião, o objetivo é desenvolvermos as virtudes que estão dentro de nós latentes. Então, a fraternidade, a indulgência, a benevolência, e essa busca pelo bem, independente do caminho que nós seguirmos, é válida. E é isso que o livro amarelo nos traz. Essa comunhão de pensamentos pode acontecer dentro da nossa igreja, de um culto, mas também pode acontecer e deve acontecer dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos, dentro do nosso trabalho, em qualquer comunidade a que nós pertençamos, porque essa troca de pensamentos, de experiências, mesmo aqui, tanto no CD, no Pão Nosso, nós estamos afinizados, porque nós temos um bem em comum, nós temos um objetivo em comum, que é nos evangelizarmos, nos tornarmos pessoas melhores, aprendermos a fazer na prática aquilo que a gente aprende através do Evangelho. Então, isso que nos une
é, na verdade, o nosso exercício de fé. Essa é a nossa religiosidade. E é esse o pano de fundo moral que acontece atrás da doutrina espírita. Então, aqui a gente parte daquele cenário religioso antigo, do dogma, as verdades absolutas inquestionáveis, o culto externo, e aqui a gente pode pensar nas missas, nos cultos, em qualquer ritual religioso. Dentro do espiritismo religioso, nós temos hoje os nossos rituais, né? Sejam as palestras, as reuniões mediúnicas, a hierarquia sacerdotal, que seriam os mediadores entre o povo crente e Deus, a venda de indulgências, que aconteceu por muito tempo, e hoje ainda a gente vê alguns resquícios dessa época, né? Quando você fala que para ter o perdão de Deus você precisa fazer alguma oferenda, comprar alguma coisa, doar alguma coisa, senão você não tem o perdão de Deus. E a questão do perdão definitivo versus a condenação eterna, que é aquela história de você ser o escolhido de Deus, não importa o que você faça, você está destinado ao paraíso, ou você errou, você vai direto para o inferno para todo sempre. Então a gente migra desse cenário para as leis da natureza, o conhecimento delas e o entendimento de que todo o universo é regido por essas leis e todos nós estamos submetidos a elas, e a questão do orar e vigiar no lugar do culto externo. Na verdade, não necessariamente no lugar, mas como hoje, com uma maior importância do que o culto externo, que é olharmos para os nossos próprios erros e buscarmos a nossa melhoria através da nossa reforma íntima e da vivência de tudo que nós aprendemos com a religião. A conexão direta com a espiritualidade, não necessariamente você sendo médium, mas utilizando as ferramentas que estão ao nosso dispor. A gente sabe hoje que a mediunidade, bastante difundida, nos proporciona acesso a um conhecimento muito vasto, através dos livros, das reuniões mediúnicas, das palestras, tem muita coisa. E hoje ainda com a internet, a gente tem acesso a palestrantes muito importantes, pesquisadores, vídeos e filmes e livros, há um acervo muito grande que nos traz essa conexão, esse entendimento sobre as coisas. A reforma íntima, no lugar das indulgências, que na verdade a única coisa que Deus quer de nós é que a gente trabalhe na nossa melhoria íntima, e a misericórdia divina, que vem como continuidade do Evangelho de Jesus, que já nos trazia que Deus é amor, é um Pai misericordioso que nos dá infinitas chances para que nós possamos evoluir e sermos pessoas melhores, através da lei da reencarnação, da ação e consequência, da lei do trabalho, a lei do amor. A gente está falando aqui do protagonismo religioso, porque nós nos tornamos os verdadeiros agentes da nossa fé. Se antes nós dependíamos de alguém que nos ensinasse, que orasse com a gente e que intercedesse por nós diante de Deus, diante da espiritualidade, hoje nós sabemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos e sentimentos, e nós temos acesso às ferramentas, nós sabemos o como fazer tudo isso, o que nos traz também uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente tem, às vezes, algumas ressalvas em se dizer espírita, porque a gente sabe a responsabilidade que isso significa. Significa dizer que nós não temos intermediários entre nós e Deus, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, porque nós já sabemos a mensagem. Então, se a gente erra, é porque a gente é rebelde, a gente está insistindo no erro. E por que que Kardec, na época, tentou desvincular ao máximo o espiritismo da religião? Bom, nós sabemos que quando Kardec trabalhou na codificação espírita, ali no século XIX, 1850 e poucos, a civilização da época estava passando por uma grande revolução. Antes disso,
A civilização tinha passado pela época do feudalismo, em que as pessoas estavam organizadas dentro de feudos, totalmente submetidas à igreja, que era detentora de todo o conhecimento da época. Então, o conhecimento, o saber, não era um bem público, não era nem um pouco democrático. Ficava ali dentro da igreja, que tinha uma atuação bastante política. Na verdade, igreja e Estado era praticamente a mesma coisa. E quando acabou essa época do feudalismo, o homem começou a migrar novamente para as cidades, para os grandes centros urbanos, onde existia uma troca muito grande de cultura, de conhecimento. A ciência começou a renascer e o homem voltou a se interessar por ele mesmo, né? A gente fala de uma retomada do humanismo, com o homem no centro da sociedade, do estudo. E com o tempo veio a Revolução Francesa, baseada no Iluminismo, que é justamente a defesa da separação entre igreja e Estado, e o método científico como baliza para tudo que se queria saber. O método empírico, através de testes, de experimentações. E, bom, aí veio a Revolução Industrial, que trouxe consigo também um grande avanço na tecnologia, na ciência, o positivismo de Comte, não sei se você fala Comte, o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, existia um embate mesmo de frente com a religião, que se dizia detentora do conhecimento, e de repente surgiu um inimigo mortal, que era a ciência, extremamente materialista, porque a gente já sabe que sempre que existe um extremo, algo puxando muito para um lado, tem que aparecer um extremo lá do outro lado para puxar essa corda. Aí fica aquela briga de cabo de guerra. E no meio de tudo isso surgiu o Espiritismo. E na mesma época que estava saindo o Livro dos Espíritos, Darwin trouxe A Origem das Espécies, uma publicação que contradizia completamente aquela crença religiosa da Gênese, né, da qual somos todos descendentes ali de Adão e Eva, e o homem foi criado como um ser a imagem e semelhança de Deus, porém com seus pecados. E aí Darwin trouxe que, na verdade, todos os seres têm uma evolução comprovada dentro da natureza, não é que surgiu o homem daquele jeito, a gente veio de uma série de evoluções, e isso quebrou bastante a igreja, né, ali na sua base, a criação em si. E aí veio o Espiritismo de Kardec, que também batia de frente. E se Kardec tivesse dito que é mais uma religião, as pessoas teriam torcido o nariz e não teriam dado espaço para nem ouvir falar. E lembrando que Kardec era um professor, um pesquisador. Então, o Espiritismo, no primeiro momento, partiu de estudos daquela comunidade científica que começou a investigar os acontecimentos das mesas girantes, das batidas, das primeiras assim, porque a mediunidade já existia desde o Velho Testamento, mas naquele momento a espiritualidade começou a se manifestar de forma bastante pronunciada, que era justamente para chamar atenção, para que esses pesquisadores, esses cientistas, começassem a desvincular a espiritualidade de misticismo. Mas a gente já sabe que, na verdade, começou e foi direto lá para os salões de baile, para ser alvo justamente de misticismo, de superstição, eram shows. E aí o esforço de Kardec foi vincular todos esses acontecimentos a algo sério, algo que a ciência poderia explicar. Por isso ele tentou desvincular daquela religião, aquele conceito que a gente viu lá atrás, da instituição religiosa, que na época era muito decadente. A gente ainda tem muito a trabalhar, né, para melhorar as nossas religiões atualmente, mas naquela época era muito pior. A gente vinha de anos de Santa Inquisição, de censura mesmo, então ele queria dissociar completamente o espiritismo daquele tipo de religião. Ele precisava construir um caminho, tijolinho por tijolinho,
para fazer com que as pessoas entendessem que a religião, a moral que tinha por trás do que a espiritualidade trazia, seria a religião do futuro, que era outra coisa que talvez na época as pessoas não teriam aceitado, não teriam compreendido. E então, o que é a ciência? O que é essa ciência que surgiu? É justamente o conhecimento certo dos fatos por meio do estudo dessas leis, né? Então, o livro amarelo traz para a gente ali uma dica de como saber se é uma ciência ou não. Tem objeto próprio de estudo? Qual o método próprio de pesquisa? E aí, com base nisso, o cientista, o pesquisador chega nas hipóteses que são testadas, e aí o que é válido, o que não é, se transforma nas leis. E quando a gente fala no espiritismo, o objeto de estudo é o espírito, é o que a gente estuda através da mediunidade, que seria o método de pesquisa. Lembrando que você não precisa ser médium para estudar espiritismo, né? Kardec mesmo não tinha necessariamente uma manifestação, ele não psicografava, ele tinha a intuição dele, mas ele era assistido por médiums que faziam às vezes para escrever, para trazer a mensagem falada, escrita. Então, ele usava essas ferramentas, colocando uma frente à outra de diferentes médiums para comparar as respostas, para ver se eram iguais, se tinha uma constância ou se poderia ser descartado. E aí o que sobrava, ele filtrava tudo isso e escrevia então as leis que nós conhecemos hoje através das 5 obras de Kardec. A lei do amor, a lei do trabalho, a lei da reencarnação. E a gente costuma associar bastante a ciência com o materialismo. Só que a gente vê aí Einstein. Ele disse: minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos perceber com nossos espíritos frágeis e incertos. Esta convicção profundamente emocional na presença de um poder raciocinante superior que se revela no incompreensível universo é a ideia que faço de Deus. Então, veja só, um cientista que definiu basicamente a física, como nós conhecemos hoje, tinha a humildade para dizer que existia um espírito superior e ilimitado, um poder raciocinante superior, que criou tudo, né? Que esse incompreensível universo. Então, para um cientista admitir isso, é necessário bastante humildade. E realmente, quando eu imagino, né, pessoas extremamente assim, estudiosas e focadas em ciência, em descobrir coisas que a gente jamais imaginaria, devem se ver frente a alguns mistérios, algumas dúvidas que devem ser intransponíveis. Assim. Imagina você estudar anos e anos da sua vida e você não conseguir chegar numa resposta e você imaginar que tem que haver algo por trás disso. É muito difícil você chegar ali naquele limiar e falar, não, surgiu ao acaso. Então, é aí que a ciência encontra a fé, né? A religião, o exercício da fé. E a filosofia, como que ela entra aí nesse meio? A filosofia, assim como a religião, pretende resolver o enigma do universo e da vida, porém a partir do conhecimento racional, de forma integrativa. O que a gente percebe é que tanto a religião quanto a ciência e agora a filosofia têm o mesmo objeto de estudo, que é resolver o enigma do universo e da vida, certo? Só que cada um tem o seu caminho. Enquanto a ciência busca os métodos empíricos, os experimentos, a observação dos fatos, né, que a gente fala as causas secundárias, a filosofia vai atrás das causas primeiras, existenciais, aquilo que a ciência não explica. Né? A gente pode chegar e ver, o Big Bang, como aconteceu a explosão e tal, tá, mas o que necessariamente desencadeou isso? O que criou? Da onde veio? Por que a gente está aqui? É um negócio que começa a dar um nó no cérebro. Então, a filosofia entra nesse contexto
de uma forma racional, porque é através do pensamento, da observação também dos fatos, o uso da ciência, tanto que muitos filósofos eram cientistas também e vice-versa. E aí é o que Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. E ele mesmo dizia: só sei que nada sei. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe nada. E na verdade, quando alguém falar que sabe muito alguma coisa, tem muita certeza, você desconfia que essa pessoa não sabe nada. Porque quando a gente tem esse conhecimento raso sobre as coisas, a gente fala: ah, tô sabendo super, né? Aí dá opinião em tudo quanto é canto. Mas, na realidade, quem mais se dedica ao estudo das coisas, os cientistas que estão lá debruçados num assunto, é, médicos, historiadores que estão ali estudando, 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 descobrem que realmente o que a gente sabe é uma pontinha, a cabecinha do alfinete de um negócio, a ponta do iceberg. Então, são diferentes caminhos para atingir o mesmo objetivo. Então, a doutrina espírita, a gente está vendo que vem juntar esses diferentes galhos que pertencem à mesma árvore, que estão levando a gente para cima, para Deus. E René Descartes, não sei como é que fala, ele dizia, né, a ideia de Deus no homem é a marca do obreiro em sua obra. Também um cientista, filósofo, que tinha um método de justamente descartar tudo que era conhecido até então para construir um conhecimento com base na sua própria pesquisa, né, para construir um conhecimento sobre bases sólidas. E é isso que a gente propõe aqui, que a doutrina espírita propõe aquilo que a gente quer exercer, que é ter as nossas bases muito sólidas, utilizando para isso a ciência, que é a investigação dos fatos, e a filosofia, com a investigação, a indagação das causas primeiras. Porque se a gente não tem essa curiosidade, o interesse em saber de onde as coisas vêm, e além disso, usar também o conhecimento material mesmo que o homem já conquistou para construir essa base, então a gente fica em areia movediça, certo? Como que a gente vai subir, atingir um conhecimento muito mais alto, a busca pelo divino, que é algo extremamente abstrato, a ciência ainda não compreendeu, como que a gente vai chegar lá só com a nossa fé? Entende? Então, a doutrina espírita veio juntar todas as ferramentas que o homem tem para a construção dessa religiosidade. Então, Leon Denis disse: religião com bases científicas e consequências filosóficas. E aí a gente sabe que a consequência também foi uma série de leis morais. E o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que uma releitura do Evangelho trazido por Jesus, ou seja, não existe novidade alguma, só que agora com uma interpretação, um entendimento mais aprofundado, porque nós estamos num momento evolutivo que nos permite ter acesso a um pouquinho mais de informações que complementam aquela lei que já estava lá há milhares de anos, para que a gente consiga adentrar um pouquinho mais dentro desse tema, dentro da nossa religiosidade, fortalecer a nossa fé e nos ligar, chegar um pouquinho mais perto ainda de Deus. E aí, quando nós temos os dois extremos, né, o que acontece? Se a gente tem a religião pura, que elimina qualquer conhecimento científico ou linha de filosofia, que era aquela religião que nós tínhamos lá nos primórdios da civilização e ainda temos hoje na sociedade atual. Né? A gente ainda tem bastante fanatismo, dogmatismo, sectarismo, com isso vem muitas guerras religiosas, e a gente não precisa pensar em algo grandioso como a Santa Inquisição. A gente pode considerar as rivalidades que nós temos, às vezes dentro da nossa própria casa, com pessoas que têm crenças diferentes das nossas, e a gente julga que a nossa é melhor do que a do fulano, e a gente sabe que isso existe
entre espíritas, inclusive. E por quê? É religião pura. Você acaba ficando cego, você não está raciocinando, não está usando a sua inteligência. E na outra ponta, quando existe a ciência pura, o desenvolvimento da parte intelectual sem as consequências morais, o que acontece é a arrogância, o ceticismo, o materialismo. E a gente sabe que o homem evoluiu bastante nesse campo, no campo da ciência em si, a tecnologia, nos últimos 10, nos últimos 5 anos, deu saltos muito grandes. E a nossa moral não acompanhou. E aí o que pode acontecer? Né? Com isso vem as bombas, armas químicas, armas biológicas. A gente não sabe a extensão das consequências dessa ciência pura, totalmente desapegada de humanidade, de direitos universais. Então, a gente precisa encontrar o meio termo, que é através da nossa reforma, que é usar a fé raciocinada, ou seja, a fé a gente não vai entender 100%, a gente não sabe quem é Deus, a gente pode estudar, nossa, todas as linhas filosóficas, ser o maior físico, astrônomo, um pesquisador espírita, historiador, a gente não vai saber o que é quem é Deus. Então a gente precisa daquele leap of faith, né, que a gente fala, a fé em si. Mas a gente não pode esquecer da ciência, da filosofia, de tudo que o homem já conquistou intelectualmente. Porque a inteligência veio de Deus, justamente para que a gente possa desenvolvê-la, né? E usando tudo isso, a gente constrói o nosso exercício de fé. E para onde estamos caminhando? Então, qual que é a religião do futuro? Aquela que Kardec gostaria muito de ter falado lá atrás, né? E ter associado, sim, a religião. É sim religião. Espiritismo é religião. Só que é essa religião aqui, ó. É uma religião baseada na razão, que é um pensamento crítico e analítico, e a busca pelo conhecimento e quebra de paradigmas pessoais. Então, uma pessoa aberta, com a mente aberta, que a gente fala, é aquela que não vai engolir qualquer verdade, mas não a nível de ser cética. A gente vai ouvir, vai falar, será que é isso mesmo? É aí que eu vou estudar, eu vou ler, eu vou conversar com pessoas que conhecem mais sobre o tema, eu vou olhar diferentes fontes. E a gente, enquanto espírita, pode usar fontes de outras religiões, nós devemos fazer isso, né? Porque todas as religiões, no geral, levam para o bem, né, das pessoas, usando caminhos diferentes. Então, às vezes, se está difícil para a gente entender por um caminho, lendo, estudando com uma linguagem diferente, a gente consegue entender. É assim que as pessoas se identificam com religiões diferentes, porque é o que fala com o seu coração. Eu tenho uma criação católica, mas nunca falou com o meu coração. Mas eu conheço muitas pessoas que, para elas, o catolicismo explica tudo o que elas precisam saber para que elas sejam pessoas excelentes. Assim como eu conheço ateus, que são pessoas assim melhores do que muitos religiosos. Então a gente precisa ter a mente aberta para tirar os rótulos e observar o que existe de essência, de mensagem atrás de todas as religiões, porque todas as religiões têm algo a contribuir. Todas. A gente tem que, para isso, quebrar esses paradigmas, os nossos preconceitos e aproveitar tudo que todos os mensageiros já trouxeram, porque todas as religiões têm os seus mensageiros que têm a mesma origem, né? São mensageiros de Deus. Maomé era um mensageiro de Deus que veio trazer uma correção ali para o cristianismo que estava sendo deturpado, mas ele mesmo foi corrompido e trouxe uma religião um tanto quanto bélica, mas o islamismo também tem uma mensagem muito bonita. Então, o que a gente pode aproveitar dessa mensagem? E do catolicismo, das religiões protestantes, do budismo, do candomblé, tudo pode ser aproveitado, basta que a gente use a nossa cabeça. E o exercício da nossa fé tem que ser um culto interno, vai ser, né, um culto interno, a prática do amor ao próximo e ao autodomínio. Por isso que lá atrás eu falei que mesmo dentro do centro espírita existem ainda rituais, porque a gente precisa dos rituais, a gente precisa
fazer um tratamento, a gente precisa ouvir uma palavra de consolo, e é para isso que o Espiritismo serve, né? São ferramentas de trabalho. Mas vai chegar um tempo em que não precisarão existir mediadores. A mediunidade de todo mundo já vai estar bem aprimorada para que a gente feche os olhos, converse com Deus, tenha um acesso direto com o nosso anjo mentor. Fazer o bem vai ser a nossa lei máxima, a gente não vai precisar aprender isso, as crianças não vão nem precisar passar pela evangelização infantil, porque isso já vai estar incutido na mente humana, já vai ser premissa básica da existência do ser humano. Então, quando talvez olharem para trás e falar, nossa, teve uma época que as crianças precisavam aprender que os humanos, que os adultos iam para a escola aprender que precisavam fazer caridade. As pessoas vão achar um absurdo, falam, como assim vocês não faziam isso? Deixava a pessoa passar fome, passar frio, com um monte de blusa dentro do seu armário. Essa vai ser a religião do futuro, que não será uma instituição religiosa com CNPJ, com igreja, com templo, com ritual, mas sim um estilo de vida, simplesmente, uma ideologia de vida totalmente concordante com as leis divinas, com as leis da natureza que a gente já conhece, agora a gente precisa vivenciar. Então, a conclusão é: a fé raciocinada leva o ser a libertar-se de conceitos manipuladores que serviram para o tornar prisioneiro de si mesmo. Porque quantas vezes a religião não foi utilizada, ainda é usada para manipular as massas. A partir do momento que você tem aquela fé cega, o que te falarem, Deus mandou, Deus vai castigar, você vai entender, vai ter medo. Então, qual que é a sua relação com Deus? O quanto você conhece dele, das suas leis, para você temê-lo ou compreendê-lo? E a ciência e a religião tornam o ser pensante definido na sua evolução. Ou seja, nós somos protagonistas. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Não existe determinismo, existe livre-arbítrio e as consequências que vêm das nossas escolhas. Então, assim que a doutrina espírita tem que ser um equilíbrio perfeito entre ciência, filosofia e religião. E aí eu pergunto, como está a sua pirâmide? Está balanceada? Ou está precisando dar uma estudadinha aqui? Ou aumentar um pouquinho a fé ali? Tem que deixar bem equilibradinha. E aí Jesus disse, dia virá em que não adorareis a Deus nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas sim em espírito e verdade. Porque essa é a real vivência, né? Nós não precisamos mais de mártires, de mensageiros, porque a mensagem já existe. Agora o que falta é a vivência dessa mensagem. Por isso que nós espíritas, nesse momento de transição planetária especificamente, temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente conhece a mensagem, a gente estuda a mensagem. Resta a gente colocar em prática. Então, quando te perguntarem qual a sua religião, aí você pensa, eu sou espírita mesmo? Ou eu estou só cultuando o espiritismo? Estou indo lá, estou rezando, até porque nesse momento a gente está cada um nas nossas casas, a gente não tem um centro para frequentar, a gente não tem uma palestra para a gente ir pessoalmente, a gente não tem o tratamento presencial, a gente não tem as reuniões mediúnicas, nenhum tipo de trabalho assistencial da forma como era feita antes. Então, como a gente pode exercer a nossa fé, a nossa doutrina à distância, dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, com todas as limitações que nós estamos vivendo? Quais as ferramentas que a gente tem? Porque mais do que nunca, o nosso tempo agora é o nosso corpo, que a gente tem que manter sadio, e a nossa casa, a nossa família. Nós não temos intermediadores, não tem palestrante, claro, a gente tem a nossa comunidade que continua junta, se encontrando, fazendo vibração, mas nós somos mais do que nunca protagonistas, porque cabe a nós participar, orar, continuar vigiando as nossas ações, preenchendo caderneta, mesmo sem ter ninguém cobrando ali, marcando falta. Temos que fazer nosso trabalho à distância, usando para isso a nossa própria disciplina, nosso senso de responsabilidade. Então, é um momento para a gente realmente refletir
como é que está o termômetro da nossa fé e do exercício dessa fé. Tá bom? Então, eu deixo aqui hoje essa mensagem, espero que vocês tenham gostado e que assim seja, que a gente consiga realmente exercer o nosso espiritismo. Muito obrigada.